Olá, sejam bem-vindos mais um episódio de Pod Tati por aqui. Afinal de contas, a gente sempre prepara um episódio especial para trazer um conteúdo que vai levar até você informação, histórias reais e é claro, né, que a sua atenção, seu comentário é sempre muito bem-vindo por aqui. No episódio de hoje, nós vamos receber Renata Campanelli e ela vai falar para a gente sobre a comunidade Ver. Nosso papo hoje é sobre encontros com a gente vai falar de paz, a gente vai falar, né, de um cuidado especial com a nossa vida, com a gente, os caminhos que a gente está traçando aí. Olá, Renata, tudo bem? Olá, Tati, tudo bom? Seja Prazer. bem-vinda. Obrigada, muito obrigada por me receber aqui. Olha, eu estava ansiosa para te receber aqui, Que ótimo. para entender como funciona a comunidade Ver. Sim. E como nasceu a comunidade Ver. Eu acho que a gente já podia começar falando para o pessoal, né, o que é a comunidade Ver, Renata? Vamos sim, Tati. A Comunidade V é um projeto que é novo. Eu estou apresentando ele agora para as pessoas, né? Fazendo um convite para as pessoas serem membros, né? Fundadores, inclusive, junto comigo. Mas o projeto tem um foco de trazer um bem-estar mental e espiritual para as pessoas. Olha que máximo. Eu entendi ao longo da minha jornada, né, que a gente está sempre buscando um encontro com Deus, né? Um encontro, assim, um significado na vida, eu acho, né? E se a gente se mantiver num círculo de caos, se a gente se mantiver, sabe, nessa total insegurança, total intranquilidade interior, a gente não consegue ver a verdade que está na nossa frente. A gente não consegue ver o sentido que está ali. Então, é muito importante que a gente aprenda a treinar mesmo a nossa própria mente para que a gente possa alcançar esse estado mental de paz, de tranquilidade, para que tudo comece a fazer sentido. E então, assim, eu me dediquei ao longo de 3 anos numa imersão mesmo completa, obviamente dividindo meu dia a dia de trabalho, né, minha vida, mas numa dedicação mesmo diária de estudo, buscando mesmo uma compreensão muito mais profunda, sabe? De como realmente a gente alcançar essa paz e manter, né? Porque quantas vezes a gente se sente bem, em paz, mas num instante chega uma circunstância e aquilo tudo vai por água abaixo. Exatamente. Então a gente precisa aprender a como ser constante nessa paz, né? E eu realmente, assim, eu tenho isso já muito estabelecido em mim, muito forte. Eu consegui construir esse caminho para mim. E eu comecei a perceber que eu comecei a conseguir passar essa paz para as pessoas com quem eu também convivo. Opa, e você falou, olha, temos aí temos um caminho, né? Pois eu quero dividir, eu quero que as pessoas também sintam o que eu estou sentindo. Exatamente. Mais ou menos isso? Isso, exato. Então, assim, eu comecei a perceber que eu estava conseguindo transmitir essa paz e trazer palavras, né? Que as pessoas começavam a parar para... Opa, tem algo diferente aqui. Deixa eu olhar para isso. Deixa eu entender o que ela está querendo me dizer, porque eu nunca pensei assim. Mas isso pode ser interessante. E aí eu comecei a ver, eu falei, poxa, eu posso passar isso que eu já aprendi para as outras pessoas também. Então, essa imersão que eu fiz, essa experiência que eu tive, isso pode acontecer e impactar outras vidas. Exato, né? Eu acho que nada vale se a gente mantém ele só dentro de nós. Esse conhecimento, né? Tanta gente que tem um conhecimento incrível, mas na hora de passar o negócio não vai, né? Exato. Ou às vezes você deixa mesmo... não, aquilo é meu, entendeu? Você não se dispõe a transmitir. Igual uma receita de bolo, né, Renata? Ai, que bolo maravilhoso. Não, vou passar essa receita, que essa receita é só minha. Só eu que sei fazer. Pois é. Não é o caso de tudo isso que você está vivendo, né? Estou vivendo. Agora, você falou uma coisa interessante, que você fez uma imersão, né? E aí, claro que a gente vai falar mais sobre isso. Mas o trabalho junto
E aí, você trabalha com o quê? Qual é a sua especialização? Fala pra gente. Tá. Depois eu então entro um pouco mais em detalhes sobre a comunidade Ver em si, mas vou explicar um pouquinho, né? Eu trabalho hoje com marketing, eu falo hoje porque eu fiz uma mudança de carreira, mas já estou nesse mercado já há uns 8 anos. Ok. E a minha especialização mesmo é guiar as pessoas na construção da própria mensagem. Então, eu trabalho com essas pessoas que produzem conteúdo, né? Então, eu sempre trabalhei nos bastidores. Okay. Hoje eu estou vindo para frente. Estou aprendendo também como tá frente às câmeras, que não é tão fácil, mas enfim. Então, eu entendo que o marketing é assim, a gente trabalha com marketing para a gente servir melhor as pessoas. Okay. E eu só sirvo melhor as pessoas se eu conheço quem elas são. O meu primeiro passo é entender quem é essa pessoa para quem eu estou falando, para quem eu estou produzindo um produto, entregando um serviço ou um produto. Então, eu uni muito essa busca mesmo, né, de conhecimento da vida, da verdade como um todo, ao meu trabalho. E acho que foi isso que me fez encontrar até um caminho assim muito lógico, sabe? Do que eu estava entendendo sobre a verdade de Deus, sobre a paz na mente, sabe? Sobre o significado real da nossa vida. Porque eu comecei a interiorizar aquilo, eu comecei a ver muito sentido em tudo que eu estava estudando, na minha vida particular. Uhum. E aí eu olhei para isso e falei, poxa, se isso faz sentido para mim, se isso me traz tanta clareza, sabe, sobre os meus relacionamentos, sobre a forma mesmo como eu me enxergo, sobre quem eu sou, quem o outro é. Que é algo que a gente sempre se pergunta, exatamente, né? Ou muitas vezes não pergunta e vai vivendo. Exato, né? Exato. Então eu comecei a ter muita clareza sobre isso e eu olhei e falei, poxa, marketing, né? Eu tô servindo pessoas. Deixa eu unir essa estrutura, essa ideia que essa forma de pensar que eu já adquiri através desse conhecimento maior no meu trabalho também. Uhum. No meu trabalho também. E então eu comecei peraí, deixa eu também construir uma lógica aqui de como eu tenho como eu me posiciono perante o meu público. Ok. O que eu preciso? Eu preciso entender quem esse público é, preciso entender a identidade que ele hoje se identifica, né? Como ele se identifica, qual o momento de vida que ele está passando, qual é a forma, o que ele percebe como uma necessidade dele, como uma falta para ele. E aí eu fui construir um esqueminha assim mesmo, sabe? Indicando assim que o profissional que está à frente à câmera, ele tem que passar a própria identidade dele, né? Para gerar essa identificação, porque não é a pessoa, ela não se identifica com a mensagem, ela se identifica com o outro. Olha que máximo. Né? Ela reconhece no outro algo que também que está diz pra nele. ela, né? Que Exato. É uma verdade, né? Exato, é uma verdade. Olha que legal. Por isso que a gente precisa ser muito sincero naquilo que a gente faz. Verdade. Né? Porque existe mesmo essa percepção, o outro sente, né? Então assim, eu comecei eu construí mesmo um sistema ali para guiar esses profissionais com quem eu trabalho, para eles conseguirem construir mensagens mais envolventes, né? Que realmente conectasse mais com o público e automaticamente também gerasse mais venda, né? Porque a gente está falando de uma empresa, então tem que ter o resultado. E aí foi aí, então, quando eu comecei, né, eu entendi que existia essa construção que eu poderia trazer para o meu trabalho, que eu olhei e falei assim, peraí, será que eu posso usar um pouco disso que eu já conquistei, essa estrutura, também para orientar outras pessoas, não para o trabalho, mas para o bem-estar dela? Para a vida delas. Para a vida, exato. O que acontece? Profissional de marketing, ou assim também como tantas outras profissões, às vezes nós somos prestadores de serviço. Sim. E a gente veste a camisa da empresa. Total. No seu caso, é um trabalho diferenciado, né? Porque tem esse olhar de, né? O que você vai entregar, esse estudo maravilhoso. Só que aí a gente vai fazendo sempre pelo outro, pelo produto, porque é nosso trabalho. E aí chegou uma hora em que você falou, peraí, eu posso fazer um
um produto que seja, não sei se a gente pode chamar de produto, né? Que seja seu. É da Renata, a Renata fez a construção dele. Isso. Então, mais ou menos isso, chegou a hora da comunidade vir nascer para que você pudesse aplicar muita coisa que você já tem expertise, junto com essa imersão. E claro que a gente quer saber quando foi essa virada de chave aí, para poder criar a comunidade V. Mais ou menos isso? Sim. Só para ver se eu estou entendendo o nosso caminho, essa linha do tempo, né? Sim. Foi tudo assim, muito... Tudo junto. Simultâneo, sem muito planejamento, entendeu? Foi algo que foi acontecendo. Eu fui caminhando com a vida e fui entendendo, assim, como é que eu posso encaixar isso aqui. Como que eu posso ser mais útil? Acho que sempre foi esse meu ponto, sabe? De ser útil para o outro, sabe? E utilizar o meu tempo mesmo para algo que, assim, me faça bem, sabe? Que eu sinta amor por aquilo que eu tô fazendo. Te alimente, né? Isso, máximo. Entendeu? E aí foi isso. Então, eu entendi que eu poderia, hoje, estar entregando mais para a sociedade. Tá entregando mais para os outros, entendeu? E aí nasceu realmente a comunidade vir para estruturar essa entrega, isso? Exatamente. Eu não diria que é um produto, eu não vejo assim. Não quero ter esse olhar de mercado. Entendi. Óbvio, né, que todo esse meu conhecimento me ajuda a entender com quem eu, né, assim, o público que eu quero me direcionar, como me posicionar frente a eles, né, como falar, o que falar. Mas eu não quero olhar assim, entendeu? Eu quero tirar esse meu... eu não tô com essa visão de... Bacana. Isso aqui é para vender, não. Inclusive, transcende, né? Na verdade. É transcendente, exato. Isso, é algo né? Muito maior do que eu. Quando a gente fala de produto, às vezes a gente fala de produto, de um serviço, de uma entrega. Não, a gente está falando de algo maior do que isso. Exato. Né? Muito bem. Agora, tô captando. Eu acho que assim, eu tô entregando... assim, quem eu sou, entendeu? Então, assim, não tem como eu olhar para isso como um produto. Entendi. Vou entregar minha vida ali, minha história, vou entregar meu tempo, minha dedicação, entendeu? Minha palavra, meu conhecimento. Não consigo olhar para isso como um produto. Como um produto. Ótimo. Sim. Agora fala pra gente, Comunidade Ver, por que desse nome? Sim, Comunidade Ver. Ver vem de verdade, espírito e reino. Né? De fato, assim, fundamento de tudo é a palavra de Deus, é Jesus. Ele de fato, é meu mestre, né? É a pessoa que eu sigo, assim, que eu me oriento, que eu tenho uma fé perfeita e completa, assim, no que ele veio e fez na Terra. Ok. Essa imersão, esse estudo foi baseado na Bíblia, nas Escrituras? Sim, eu não sou aquela pessoa completamente estudiosa da Bíblia. Ok. Eu busquei outros meios de conhecimento. Ok. E eu hoje faço um caminho inverso. Então, assim, eu entendi como olhar para a mensagem de Jesus com uma simplicidade. Então, hoje eu estou me dedicando muito mais à Bíblia do que antes, para exatamente olhar de uma forma simples. Olhar de uma forma clara. Ok. Aquela mensagem. Porque a gente sabe, né? As palavras da Bíblia, elas são muito diferentes do que hoje a gente está acostumado a utilizar. Verdade. Às vezes a gente lê e não consegue entender. Muito. Né? Muitas vezes isso acontece. Exato, né? Então, assim, eu precisei, sabe, primeiro fazer um outro caminho, né? Adquirir conhecimento pela filosofia, pela psicologia. Olha! Então, assim... fui para esse lado. E isso tudo me fez entender muita coisa. Porque, assim, o foco era Deus. Entendi. Sabe? Então, eu utilizei desses meios... Em nenhum momento, nesses estudos, você perdeu o foco, né? Não, exato. Okay. Isso até está dentro da minha estrutura que eu ensino, que é a meta ela tem que ser estabelecida primeiro. Ok. Porque a partir do momento que você determina o que você está buscando, o que você quer encontrar, você consegue discernir os meios. Você consegue ter clareza sobre isso aqui, de fato, me leva onde eu quero chegar. Ok. Ou não. Por isso é tão importante ter essa meta. Exato. Então, a meta é determinada antes. Ok. A minha meta sempre foi Deus. E é o que também eu oriento as pessoas, né? Então, no meu projeto, na minha proposta, é também ajudar as pessoas a terem essa decisão.
Ok. Porque isso é uma decisão que a gente faz. Então eu tomei essa decisão num determinado momento da minha vida. Na verdade, sempre fui muito ligada a Deus, mas nunca tinha, assim, realmente feito uma entrega, né? Ok. Teve um determinado momento da minha vida que eu realmente fiz a entrega. E aí foi isso, eu tive esse foco. Eu falei, a minha meta é Deus. Eu quero entender. Quero entender como reconhecer a presença dele na minha vida. Como entender, de fato, assim, o verbo, né? O verbo de Deus, assim, o que é isso? Como é isso? E assim, tem até, inclusive, 3 frases emblemáticas de Jesus na Bíblia que acho que me guiaram muito. Que é, conhecereis a verdade vos libertarás. Esse é um mote, assim, para mim, muito grande, muito forte. E eu acho que esse caminho foi isso, assim. Outra foi, o meu reino não é desse mundo, né? Eu sempre me perguntei, mas que reino é esse, então? E a terceira é, eu venci o mundo. E eu me perguntava, né? Por que vencer o mundo? Ok. E como? Então, assim, eu tive essa meta de Deus e eu tive essas 3 premissas que nortearam todo o meu caminho de conhecimento, sabe? Então, eu fui para esse outro lado, né? Conhecimento filosófico. Não sou filósofa. Não esperem, né? Mas, assim, teve exato, todo um estudo. Sim, li bastante, né? Eu tive um sócio também que era um professor de filosofia, então a gente trocava muito conhecimento. E aí também estudei muita coisa, assim, mais pro lado mesmo da psicologia. Ok. Enfim, que me fez, então, trazer mais clareza. Eu consegui, como eu tinha a meta estabelecida, eu sabia o que eu queria olhar ali, o que eu queria entender. Ok. E isso foi me trazendo muito conhecimento, e eu colhi os frutos, né? Olha que máximo. É. Para sua vida, Pra né? minha vida. Agora, Renata, algo que provavelmente as pessoas que estão assistindo a gente, elas estão se perguntando, Sim. é se Renata está falando sobre religião. Não, assim, obviamente, né, a gente tá falando de Deus, de Jesus. Aí já faz logo um link, Exato. mas eu acho que é interessante e importante a gente falar sobre isso, porque estamos falando para pessoas de diversas religiões, Sim. né? Sim. Então, acho interessante a gente tocar nesse assunto. Sim, minha intenção é falar com todo mundo, independentemente da forma como hoje ela acredita, né? Interessante. Qual é a instituição que ela se baseia, que ela, né, se dedica. Aqui não tem. A minha proposta também é muito centrada nisso, assim. É a gente reconhecer a verdade de Deus onde ela estiver. Ok. Porque a verdade é uma só. Né? A gente tem muito hábito de falar, tem a minha verdade, o outro tem a verdade dele, mas isso não é verdade, isso é percepção, né? Isso é uma interpretação que a gente tem sobre determinada circunstância e sobre o ponto de vista que a gente tem ali, sobre o lugar que a gente está, o que a gente está enxergando naquela cena. E também com toda a bagagem das nossas próprias crenças, né? Ok. Mas a verdade, ela é una. A verdade é uma só. Né? E é aí que vem a segurança de Deus. E aí, independente da religião. Exato. Então, assim, eu posso encontrar essa verdade, a palavra de Deus, em qualquer lugar, desde que eu tenha clareza sobre os fundamentos dela, entendeu? Então, assim, eu posso falar com gente que segue a religião, né, budista, que segue a religião católica, que segue a religião evangélica. Isso não faz diferença, entendeu? São todos aí, o que importa nesse caso é essa busca. É essa busca. Né? Por essa paz, por esse caminhar, né? Um caminhar mais leve, mais suave, né? Exato. A verdade não é minha, eu não vou passar a verdade. Ok. Né? O que eu estou propondo é ajudar as pessoas a terem uma mente calma. Entendi. Dentro de tudo que você estudou, que você aprendeu. Exatamente. E assim, como que você vai fazer isso acontecer? Fala pra gente. Tá. Né? Porque a gente tá aqui, ó, comunidade vê as experiências que você teve. Sim. Através do seu trabalho, como você conseguiu ter uma visão bacana do que você poderia entregar. E você falou uma coisa muito incrível, como eu posso servir, né? A gente sabe que a gente está aqui e quando a gente não entende, né, que a gente precisa, que a gente está aqui para servir, para
para estar junto com o outro. É mais complicada a vida, Nossa, né? bem mais. Bem mais, né, gente? Já deixa o recado aqui. E quando você descobriu isso, né? Quando você fez essa imersão, quando você estudou, o que a gente consegue entender conversando com você é que foi transformador na sua vida tudo que você viveu nos últimos tempos. Sim. Né? Agora, a gente quer saber como que as pessoas vão vivenciar isso, né? Como é que você desenvolveu um método? Sim, desenvolvi. A ideia é que a gente tenha encontros semanais, ao vivo, online, né? No futuro, talvez a gente crie algo presencial, mas nesse momento, para facilitar, para eu falar com todo mundo. Verdade, sem fronteiras. Exato, completamente. Então, a gente vai ter encontros semanais online, ao vivo, né? Uma vez por semana. Com um grupo de pessoas que estejam dispostas a entender um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre o que eu estou trazendo para a nossa sociedade, para a gente. O caminho é assim mesmo, mas é através desse método que você falou que você criou. Pois é, o método. E aí, então, a gente vai ter esse encontro, e nesse encontro eu vou orientar como, de fato, esse método ser vivenciado pela pessoa. Eu vou explicar sobre o método agora. Eu quero saber detalhes desse método. É o método perdão? É esse? Método perdão. Método perdão. Já anotem aí, gente. Isso, método perdão. A gente vai ouvir muito falar sobre o método perdão, né? Tomara. Espero que sim. Isso aí. O método perdão, ele parte do princípio que a gente tem que... Quando a gente pensa em perdão, né? O que é o perdão? Perdão é um esquecimento das nossas próprias mágoas, né? É a gente aprender a olhar para nós mesmos e para o outro com amor. Reconhecer o amor presente, reconhecer a nossa própria amorosidade e do outro. Então, dentro da minha estrutura, né? A gente faz um trabalho como se fosse uma liberação mesmo, né? Um esquecimento, enfim, uma reversão da forma de enxergar aquela história que a gente já teve, né? Então, o perdão, basicamente, assim, a ideia do perdão é essa, que a gente mude o nosso olhar. Então, eu vou olhar para as coisas de uma maneira diferente. Eu não vou mais permitir que aquilo traga um significado de divisão, de separação, de dúvidas, de questionamentos. Não, eu vou olhar e vou ver ali a alegria, vou ver o amor. E aí, perdão por quê, né? Então, assim, tem todo esse significado por trás, mas perdão mesmo, eu uso a inicial das letras, né? As letras da palavra, desculpa, para explicar de fato o que existe ali. Então, assim, perdão, P. A gente começa com a letra P. P é a purificação. Que é exatamente o que eu estava falando agora, né? A gente precisa purificar o nosso próprio olhar. A gente precisa purificar a nossa forma de pensar, né? E, então, eu trago, né? Vou ajudar a questão mesmo, eu estou ali para facilitar. Tá? Porque de o processo... toda a expertise, de tudo que você vivenciou, você passar para essas pessoas. Exatamente. Entendi. Porque o processo mesmo é interno, né? Cada um vai vivenciar o seu próprio processo. Dizer que nós temos nossas respostas, né? Sim. Tá na gente, né? Tá dentro de nós, exatamente. Então, assim, eu sou só um instrumento, entendeu? Que eu vou dar o guia, eu vou orientar, eu vou trazer as palavras corretas que a pessoa vai escutar e aquilo ali vai criar um significado dentro dela e ela vai tomar uma decisão, né? E aí a decisão do P, da purificação, a decisão de reconhecer algumas crenças, alguma forma dela agir no mundo, dela reagir com o outro, que ela olhe e entenda que aquilo ali não serve mais para ela, que ela não quer mais, entendeu? E aí ela vai tomar uma decisão por ela mesma, de abandono, sabe? Tipo... Isso não faz mais parte da minha vida. Isso não importa, isso não me serve, entende? Muito bem. Então, com a nossa conversa, com esses encontros, eu vou estar trazendo um conhecimento que vai fazer com que a própria pessoa, ela comece uma reflexão, sabe? Sobre essa forma de agir, sobre essa forma de pensar.
Porque a gente vive muito na vida, né? A gente fala muito disso, né? Que a gente vive muito de forma automática, né? Sim. Sem entender, Esse sem corre, pensar. né? Exato. E aí só existindo muitas vezes, né? E então a gente precisa desses momentos de tranquilidade, de calma, pra gente reconhecer aquilo que a gente carrega dentro de nós e que a gente não tá vendo. Que tá fazendo parte da nossa vida, mas que a gente não tá vendo. Mas olha a palavra que eu usei. Fazendo parte da nossa vida. Mas isso não significa que isso é quem a gente é. Muito bem. Entendeu? Entendi. Então, esse é o ponto. Ok. Eu vou reconhecer, então eu vou ajudar, né, no caso, eu vou facilitar para que a pessoa reconheça ações ou formas de ela pensar que ela nem ela mesma quer ser aquilo. Ok. Entende? Ok. Então, aí vem um processo de purificação. De purificação. Exatamente. Isso tudo vai ser tudo junto, né? Tem uma divisão porque pra gente explicar... Só pra gente, isso, pra gente também entender, né? Exato, mas é um processo... O que nos espera nesse processo. Exato, é um processo interno que a pessoa vai perceber que ela está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, ela vai reconhecer isso, ela vai tomar essa decisão de abandono e ela vai para a segunda letra, que é o E, que é a entrega. Então, ela vai entender que ela precisa se entregar, né? Tanto ao processo como, enfim, ao que ela acredita ali na questão desse transcendente mesmo, né? Eu preciso deixar que a minha vida seja guiada, sabe? Por isso, assim, eu preciso fazer essa entrega. Eu preciso viver esse momento. Eu preciso que isso seja uma verdade para mim, para que isso faça uma diferença. Ok. Então eu vou ajudá-la a chegar, né? Facilitar para que ela chegue nesse estado. A terceira letra, o R, é um realinhamento. Então, ela vai começar, através das coisas que eu vou trazer para ela, entender que ela pode pensar diferente de fato. E ela vai começar a realinhar a forma de pensar com a verdade de Deus. Então, ela fez uma purificação, ela fez uma entrega, e ela começa um processo, de fato, de realinhamento. Ok. De reajuste da identidade que ela sempre acreditou ter para uma identidade mais verdadeira, de quem ela realmente é. Recalculando essa rota, né? Recalculando a rota. Olha, muito bom. Então, quando a gente fecha essa primeira parte, porque isso é, né, esse é um processo bem mais interno, enfim, a pessoa também começa, já começa um processo que, como eu falei, vai tudo junto, mas existe um pouco desse marco, assim, né? Ok. Que é logo em seguida, quando ela realmente começa a viver isso, ela começa a ver também melhorias na própria vida, porque isso é um fato, assim. Quando a gente começa a trazer isso como uma verdade para dentro da gente, a nossa vida melhora. Eu sou prova disso, né? Tem outras pessoas também que eu vejo que seguem esse caminho, que têm uma vida muito diferente depois que começa a compreender melhor. E eu tenho certeza que vai haver melhorias também na vida dessa pessoa que está ali, né, junto comigo na comunidade V. Ok. E aí ela vai também entender uma necessidade da doação, que é o D, do perdão. Olha. Então ela vai começar a entender que a vida dela vai fazer muito mais sentido se ela aprender a se doar. E que a doação é um ato também de receber, porque quando a gente doa, a gente reconhece que a gente tem. A gente não doa o que a gente não tem. Não tem como, né? Exato. Olha, interessantíssimo, né? Isso. Se eu dou o amor, é porque eu tenho amor em mim. Sim. Entende? Então, assim, eu reconheço o amor dentro de mim e como eu estou fazendo isso de um lugar muito tranquilo dentro de mim, o outro também vai sentir essa verdade dessa doação e ele vai se abrir para também doar o amor. É uma união, sabe? Tipo, gente, parece muito assim, né? Nossa, isso aí é difícil. Não é difícil. E aí a gente começa a analisar pelo que a gente enxerga hoje do mundo, né? Às vezes até pelas pessoas que a gente convive. E aí você falando, a gente identifica, fulano já faz isso na vida. Agora, a grande maioria não sabe, às vezes, como lidar com isso, né? Exato. Muito sim. bom. Parece utópico, mas não é. É porque é diferente. Ok. E se é diferente,
causa um estranhamento no início. Exatamente. Né? Será que é bom? Será que eu consigo? Será que funciona? Mas é possível. Mas é possível, É possível, né? entende? Então a gente aí a gente começa esse processo de doação e a gente também entra num processo de aceitação completa, que é o A, né? Então a gente já está quase finalizando o perdão. O perdão aí, nessa trajetória dessa palavra. Exato, a gente entende assim que a gente não tem que mais ser aquela pessoa que controla tudo. A vida, a gente entende que a gente aprende a aceitar, de fato, a voz de Deus, a verdade dele pra gente, sabe? A gente entende que ele sabe mais do que nós. Então a gente aceita, sabe? Junto com a entrega, né? Teve a entrega lá. E nesse momento a gente tá, ok, eu já entreguei, mas eu ainda tava ali querendo controlar, querendo dizer, não, isso aqui é melhor do que isso. Mas, né? Nesse momento, não, a gente aceita por completo, assim. De fato, vive a palavra dele. Começa a escutar muito mais a voz dele do que a nossa própria voz. E aí a gente entra pro olhar, que é a renovação. A gente começa a ver essa verdade na nossa vida. A gente reconhece essa verdade na nossa frente. A gente vira uma testemunha dessa verdade. E o outro é uma testemunha também pra gente, sabe? Então, assim... E eu tô falando isso, Tati, então eu fechei o perdão, né? Eu tô falando isso porque eu, de fato, vivo isso, sabe? Eu vejo isso hoje na minha vida. Então, assim, parece algo muito diferente... Parece ser algo impossível, mas não é. É o que eu falei. Você se considera uma pessoa totalmente diferente Sim. do antes? Era outra pessoa? Sim. Minhas amigas, até recentemente, né? Eu fiquei 3 anos, assim, bem distante das minhas amigas mais antigas, mais próximas, mais íntimas. Que acompanharam aí o crescimento, adolescência. Exato. Então, elas me conhecem muito bem, né? A gente viveu muitos anos juntas. E aí, nos últimos 3 anos, eu mudei de cidade e fiquei muito distante. Então, o contato que a gente tinha era só por telefone e tal. E aí, recentemente, encontrei com uma delas, E olha que a gente se fala muito pelo telefone, tá? Quase todo mês a gente faz uma ligação longa, de horas. Para saber, para atualizar, Exato. Né? Então, assim, é uma pessoa que tá sabendo da minha vida, que tá em constante contato. Mas quando a gente esteve presente, ela virou, você tá muito diferente. E aí, na hora eu até falei, não, amiga, eu só não tô igual, não. Mas depois eu pensei, é verdade, que eu lembrei que ela não me via, de fato, assim, há 3 anos, né? Verdade. E aí eu ela encontrou uma outra pessoa, né? Foi. Porque hoje eu já me vejo assim, eu já me reconheço essa nova Renata, né? Então, quando ela falou, eu falei, não. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Sou eu mesma e tá tudo bem. Mas quando eu voltei a pensar nessa fala dela, eu falei, nossa, é verdade. Se eu olho pra trás há 3 anos, eu não sou outra pessoa. Não, eu mudei. Eu sou quem eu sou, né? Assim, a sua essência, né? Mas eu não ajo mais no mundo, eu não vejo mais as coisas da mesma maneira. Entendeu? Entendi. E isso modifica até a minha própria identidade, né? Num certo sentido, assim. Entende? Nas suas escolhas, Isso. nas escolhas das coisas que você quer para sua vida, onde você quer estar, as pessoas que você quer estar, né? Sim. Muito interessante. Eu quero saber mais, com certeza, mas agora eu só vou fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, porque eu entrei numa imersão aqui com Renata. Entrei numa imersão e aí a gente começa a pensar na vida da gente, na vida de quem a gente ama, nas coisas que as pessoas, que às vezes a gente olha no outro e fala, nossa, se isso aqui fosse modificado, né? Vou perguntar esses caminhos aqui para Renata, mas deixa eu deixar nosso agradecimento para a Barão Beer, que é a nossa patrocinadora aqui maravilhosa, Frilar, que, olha, colocou esses móveis aqui. Lindos, pra gente poder fazer o nosso cenário mais aconchegante. Super confortável. Receber com carinho é bom, né? Excelente. E Yukio Sushi, que é o nosso super japa de Nova Friburgo, que está sempre, né, atualizando aí com um cardápio incrível. Então, são os nossos patrocinadores queridos. E eu tenho que mandar um abraço para Limpa Fácil, que impermeabilizou. Porque se cair aqui uma água, um negocinho, fácil de limpar para a gente proteger nossos móveis, né? E como é importante e é legal a gente
agradecer e reconhecer as pessoas que apoiam os nossos projetos, as nossas ideias, né, Renata? Com certeza, fundamental. E aí eu falei, eu tenho que dar esse alô pra minha galera, porque eu estava aqui na imersão, querendo saber mais detalhes. Porque assim, quando a gente está conversando com você, é nítido, desde o momento que você começa a falar da comunidade Ver, desde o momento que você fala do método perdão, o brilho no olhar, a vivência, a paixão por isso que você está vivendo e o quanto você tem de desejo de transformar. Sim. E levar isso para as outras pessoas, né? É nítido. Eu já até me emocionei agora. E assim, é muito bacana quando a gente vê verdade, é o que você falou, não tem como a gente... Peraí, que verdade é essa que eu quero passar, que eu quero transmitir? Sim. E dentro da sua fala, a gente sente uma paz, que eu acho que é isso que é uma palavra que bem grande, né? Aqui a gente tem um pó de Tati brilhando, e a gente olha para Renata, tem assim... paz. É isso que eu quero passar para as pessoas, é isso que eu quero que elas entendam, que através do método elas vão conhecer. Alcançar. O que eu acho, assim, que de repente é uma dúvida que tá do pessoal de casa assistindo e que aí vira minha dúvida e a gente mistura isso tudo e entrega sempre pro convidado, né? A gente fala assim, aqui a gente chuta e o gol vem daí. Que pessoa ela vai procurar o método? Aí você vai falar, Tati, como assim? Idade, perfil, não. Essa pessoa ela tem que estar passando por algum momento específico da vida dela? Um momento difícil, um momento de... Por exemplo, a gente falou muito de relacionamentos aí. Um exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tem um relacionamento muito difícil com a mãe. E às vezes a gente fala isso, as pessoas, meu Deus, quem tem um relacionamento excelente pensa, meu Deus, como pode acontecer? Mas acontece mais do que a gente imagina, né, Renata? Acontece, sim. Então, assim, eu tô falando de um relacionamento com a mãe, entre mãe e filha, algo muito difícil. Mas pode ser outro tipo de relacionamento também, né? E essa pessoa, ela vai encontrar um caminho, ela vai encontrar um acolhimento. Você acha que o método é para ela? Ou algo específico? Fala pra gente. Com certeza, Tati. Tem duas coisas, então, para responder, né? Quem... Já jogo tudo junto aqui, ó. Sim. Quem eu acredito que vá, né, realmente vir nesse caminho junto comigo, começar esse treinamento, né, ter esses encontros, e entrar nessa imersão. E o outro é, de fato, falar como isso, né, impacta nos relacionamentos, e enfim. Eu acho assim, eu acredito muito que eu vou falar com pessoas que já estão nessa busca, sabe? Que já estão procurando, que já estão com esse interesse, com essa intenção de conhecer mais, de entender mais. De se conhecer, de conhecer a palavra, de saber o que eu estou fazendo aqui, né, gente? Exato, eu acho que vão ser, assim, eu acho que elas vão estar no momento de, tipo assim, nossa, eu tô nesse caminho, né, há tanto tempo, porque geralmente a gente sempre, é muito comum que a gente fique anos, né, envolvidas com isso, né? Em qualquer tipo de religião, ou sem religião, mas estudando, lendo livros e tal. E aí a gente se depara muito com uma questão, né? Que mesmo assim a gente ainda se deixa bater, mesmo assim a gente cai, a gente se vê no fundo do poço, mesmo assim a gente sofre, mesmo assim a gente tem esses relacionamentos conflituosos, né? Que deixam a gente completamente perdida e tal. E então eu acho que eu vou falar com pessoas que estão assim, sabe? Tipo, já na busca, já nessa... Tipo, Deus, eu tô aqui, né? Tô querendo viver essa presença, mas eu ainda me deixo abalar. Eu ainda tenho essas circunstâncias na minha vida. Como que eu, de fato, compreendo melhor você? Como, de fato, eu encontro essa verdade que Jesus tanto falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Então, eu acho que eu vou tá falando com pessoas que estão começando a fazer esse tipo de pergunta, sabe? E que vão olhar e vão falar, poxa, talvez ali esteja a minha resposta. Talvez essa paz que ela está falando, que é tão necessário, seja o que eu ainda não tenho. E que vai me colocar nesse momento, nessa disponibilidade, nessa prontidão para, de fato, agora reconhecer aquilo que eu sempre quis ter na minha vida. E que Deus sempre nos entregou, né? Porque Ele sempre entrega. Mas, enfim, então eu acho que eu vou falar com isso, né? Com essas pessoas que estão nesse momento de vida. Mas eu também tenho uma coisa para falar para elas, assim, né? Eu me interiorizei num momento de
muita dificuldade, de muito caos na minha vida. Foi o momento que eu fiz a minha entrega a Deus. Foi o momento que eu me disponibilizei para estar ali completamente Foi, digamos, a virada de chave para... Isso. E teve uma... Então, assim, foi um momento de dor, né? Foi um momento de confusão. E teve uma frase que me trouxe muita clareza, né? Que foi a seguinte: o sofrimento permite Deus. Então, quando eu escutei isso, eu falei, nossa, agora eu entendi, né? Eu não precisava sofrer. Deus não quer que a gente sofra. Mas, como eu estava por mais que eu fosse uma pessoa já ligada à religião, mas eu ainda estava muito vivendo o mundo, né? Assim, num autocentramento, que é muito natural. Então eu precisei, sabe? Tipo, foi como se fosse uma cutucada, né? Tipo, desperta, sabe? Acorda. Não queira isso pra você. Você não tá vendo que esse caminho só tá te levando assim pra dor, pro sofrimento. Então é o momento, quando a gente tá ali nessa dor, nessa angústia, que a gente permite Deus. A gente se abre pra Ele. Entendeu? Então eu acho que essas pessoas... Eu espero que essa frase também faça dê esse impacto nelas, um impacto na vida de outras pessoas. Para que elas entendam, né? O sofrimento, ele não tá ali para te machucar, ele tá ali para te acordar. Para falar, olha, eu tô aqui, olha para frente. Exatamente. Entendeu? Eu tô te segurando. Muitas pessoas falam, né? Essa busca, né, por Deus... na dor ou no amor. Que muita gente vai no amor porque já, né, já tá ali e já tem essa conexão, né? Agora, na dor, ela vem... Sim. Né? Como mesmo. Você falou. Dói. Dói. Deixa e a gente existe essa muito busca perdido. aí na dor e assim... Não tem julgamento de Deus, né, Renata? Não tem. Se é na dor ou se é no amor. Quando exato. você busca por ele Exatamente. Ele está ali, né? Essa mão. E aí, quando a gente aprende mesmo a reconhecer, né, a palavra dele, entender como, de fato, o que é a presença dele na nossa vida e como a gente reconhece isso, a gente começa a entender que, nossa, ok, ainda, obviamente, né, a gente ainda tem questionamentos, a gente ainda tem momentos que aquilo pode até magoar de alguma maneira, mas cada vez menos. Cada vez menos. Isso é real, assim, sabe? Você vai vendo que a vida é tão maior do que esse mundo que a gente está acostumado, né, a viver, que a gente criou para nós mesmos, que a gente começa a ver que, tipo, cara, ok, a pessoa falou desse jeito comigo, mas tá tudo bem, isso não me valida, entendeu? Não me define, né? A palavra dele é só uma palavra, é só a forma como ele aprendeu a reagir também, sabe? Então, assim, tá tudo bem. E aí a gente se mantém nessa tranquilidade, se mantém nessa harmonia, sabe? Falar com o outro de uma maneira que não aumenta aquele conflito, entende? E aí você vê, nossa, eu tô no caminho certo. Que massa. Eu não tô mais deixando que essas coisas me abalem, que essas coisas me, né, chateiem, enfim. É uma mudança muito, muito concreta, assim. E quando a gente fala de relacionamentos, a gente pode dizer que, a partir desse momento que você sabe lidar com essas emoções, que você se descobre, né, que você passa por todas essas letras, melhora o relacionamento? Completamente. Esses conflitos são amenizados, né? Sim. Vou dar o exemplo, né? Você citou sobre o relacionamento de mãe e filho, né? Sim. Meu relacionamento com a minha mãe, assim, mudou da água pro vinho. Olha. Real, assim. Eu e ela, gente, assim, desde que eu me entendo por gente mesmo, a gente, óbvio, a minha mãe, a gente sempre se amou, eu sou filha dela. Mas a gente tinha muitos conflitos, sabe? De forma de ver as coisas, forma de lidar com o mundo, enfim. Então a gente tinha muita briga, a gente era muito afastada, né? Eu já moro sozinha há muitos anos, moro em cidade diferente dela. Então a gente quase não se via. E quando a gente se via... Dava um choquinho. Sempre dava um choque, eu não me sentia confortável, sabe? De estar ali. E, assim, era muito ruim. Eu, assim, era muito triste.
Vou ficar emocionada de novo. Opa, mas é que pode tudo. E aí, eu nesse caminho, né? Então, assim, eu realmente fui aprendendo a lidar melhor com as situações. Ok. Mas ainda assim, a gente tinha, né? E eu apresentei esse caminho para ela também. Olha. E ela também viu muita verdade, então ela começou a estudar. E algumas vezes a gente estudava junto também. Olha que mudança. É, muito legal. Minha mãe também sempre foi muito ligada a Deus, assim. Isso eu até aprendi com ela. Isso é uma herança dela para mim, exato. Sim. Sou muito grata. E então eu fui descobrir esse caminho, eu fui apresentando para ela, falei, mãe, olha só, o que você acha disso? Ela foi vendo muita verdade mesmo, também foi buscando se inteirar mais. Aí ela, né, foi fazendo lá o caminho dela, enfim. E aí, sim, recentemente, foi quando? Foi nesse ano? Acho que foi início desse ano, foi janeiro. Eu fui pra casa dela pra fazer uma visita, ficar um pouco com ela lá. E assim, Tati, era outro relacionamento. Eu posso dizer, e ela vai escutar essa entrevista. Eu nunca falei isso pra ela diretamente. Mas falo com todo mundo. Mas posso dizer que foi a primeira vez. Foi a primeira vez que eu acho que eu fui uma filha e eu tive uma mãe. Que foi um relacionamento real de mãe e filha. Que você sentiu o acolhimento de mãe, Sim. que a gente sabe que existe. Sim, sempre com teve. certeza você também entregou também. Exato, esse é o ponto, entende? Tipo assim, óbvio, a gente sempre teve isso, né? Renata, depois dessa sua participação, eu vou ter que arrumar uma caixinha de lenço, produção. Por favor. Vamos ter que arrumar uma caixinha de lenço depois para produzir. Porque aqui a gente, né? A gente, é o que eu falo, é a emoção que existe, que é real. Olha lá, ó, produção chegando Obrigada. com lencinho. Minha equipe maravilhosa. A gente não estava preparado para essa emoção maquiagem, toda. como é que faz, né? Mas tudo bem. Mas é isso, uma emoção real. Se você sentiu sim. e fez a colheita maravilhosa desse sentimento, né? Desse momento, Sim. por que não passar isso para as outras pessoas? Pois é, sabe? Né? E eu vi assim que foi algo tão simples, tá? Esse é o ponto, sabe? Tipo assim. Não é complexo do jeito que muita gente imagina? Não, tipo, eu não fiz nada. Okay. Eu simplesmente mudei a forma de eu me enxergar. Eu mudei a forma de eu ver as coisas, ver as situações, ver as pessoas. Então, eu estou vendo tudo com muito mais amor, com muito mais tranquilidade. E a minha mãe também, né? Então, assim, foi uma união, foi um sabe? Encontro. Então hoje a gente vive presente, sabe? Que eu acho que era isso que faltava. A gente tinha apoio uma da outra, obviamente. Okay. Minha mãe viveu a vida dela pra mim, sabe? Ela fez muito por mim. Eu sou extremamente grata por tudo que ela fez. Mas era isso e foi. A gente só teve uma conversa que eu levei isso pra ela, sabe? Que eu acho que o que faltava era isso, era presença. De a gente estar ali uma com a outra e estar juntos de verdade, sabe? Unida, sem estar com um monte de coisa na cabeça, preocupada com as outras coisas, entendeu? E hoje tem sido tão raro esses encontros, sim, né? Pois é. Eu acho que assim é muito importante o que você está falando, porque nós temos a internet, né? As nossas crianças hoje, né, crescendo aí com as telas, né? A gente sabe que é algo que tem sido muito conflituoso, né? Porque ao mesmo tempo que a tela ela traz informação, né? Esse desabrochar dessa criançada, né? De aprendizagem, de tudo mais, mas também existe esse monte de informação habitando e que na hora de uma troca, né? De uma mesa, né? Vamos sentar aqui, vamos almoçar. Exato. E as pessoas às vezes não estão mais conversando nesses momentos, né? Exato. E é muito bacana porque existe muita gente nessa busca para retomar essa presença. Sim. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que eu acho que é algo fortíssimo dentro do método. Sim. Vamos buscar essa presença, estar presente com o outro, né? É uma presença e uma unidade, sabe? Não é só uma questão de, eu tô aqui, mas eu estou... Mas, porque existe muito isso, né?
A gente tá até aqui, a gente pode até não usar o celular. Mas eu sou eu e eu olho pra mim, eu tô preocupado comigo, entendeu? E, tipo, eu nem prestei atenção, nem tenho total interesse em você, né? Isso acontece. Isso acontece muito. Nessa mudança, nessa transformação, você começa a entender que o outro tá te completando verdadeiramente, entendeu? Sim. Que você tá ali unido a ele, que você não é um ser separado, você precisa do outro. O amor, ele não é um sentimento que só basta eu amar e tá tudo certo, exato, né? Exato, sabe? O amor é uma doação. O amor é a extensão. Você só vive o amor verdadeiramente se você transcende ele de você para o outro. E é isso que a gente tem que aprender, sabe? É não ter mais o propósito na nossa vida de nos individualizar, de afirmar quem a gente é, mas sim um propósito de estar junto, de união com o outro, sabe? De não só estar presente, mas de fato estar ali, convivendo, sabe? Trocando. Isso que você viveu nesse... É legal que você traz pra gente uma história real que você viveu e com alguém tão importante na sua vida. Sim, né? Minha mãe, claro. Né? Então, com certeza, ela vai assistir, ela vai se identificar aí nesse momento, porque com certeza foi importante para ela também. Sim, eu sei. A gente não conversa sobre isso, né, assim, diretamente, mas é nítido que eu percebi essa diferença e eu sei que ela percebeu também. Entendeu? E aí tem sido cada vez mais prazeroso, gostoso estar junto. Muito mais. Nem se compara ao que era antes. Que sabe? máximo, que máximo. Sou muito grata a ela, a Deus. Né? Por essa oportunidade. E é importante a gente falar sobre isso, porque muita gente que está escutando a gente agora pode estar passando por esse conflito, não só mãe e filho, mas também com amigos, em próprios relacionamentos, né, Renata? Sim, em tempos onde a gente fala tanto de relacionamento abusivo, né? Sim. A gente fala de relacionamento em que o outro realmente não está... Quer dizer, a pessoa não está enxergando o outro, né? E exato, é só eu tô bem, eu tô feliz, tá ótimo aqui para mim, tá tudo certo. Exatamente. E a gente entender que não é assim que funciona. Exato, né? Exato. E a minha estrutura até, né, da comunidade V, ela parte disso. Ela parte da nossa identidade. Porque tudo vem da forma como a gente se enxerga, né? Então, se eu me vejo como, né, eu tenho uma percepção sobre mim como um indivíduo ali fechado dentro daquele conceito que eu construí durante toda a minha história, né, que tem os meus valores e eu, não, sou isso. O que eu tô levando para minha vida? Eu estou determinando um propósito. O que é o propósito? É uma proposta de ação, né? Eu tenho uma função na minha ação e nas minhas experiências. Isso é o propósito. Então, quando eu estou centrado em mim, né? Nesse eu fechado, o que eu vou querer? Eu quero afirmar esse eu. Porque isso é o mais importante na minha vida. Então, o meu propósito é essa individualidade. Eu tenho que defender as minhas crenças, eu tenho que defender meus valores, eu tenho que defender quem eu sou. Eu exijo respeito, né? A gente tem muito disso, né? Nossa, o outro não me ouviu, falou que absurdo, ele nem... Enfim, tem tudo isso. E aí, enfim, o que a gente está construindo para nós mesmos? Cada vez mais separação. Cada vez mais, né? A gente fechado nesse muro, né? Nessa coisa de eu preciso me defender, sabe? E aí o propósito dessa individualidade me leva a ações que me trazem essa defesa. Que me fazem cada vez mais reagir contra o outro, porque o outro está ali, me parece que é uma ameaça, sabe? Né? Enfim, e aí quando a gente muda a forma da gente se ver, que eu entendo que, né, eu sou parte de um todo, eu sou filho de Deus, eu estabeleço a meta, né? Eu mudo a minha meta. Minha meta antes era esse vazio da vida que me leva ao nada, que me leva, né, à morte, né? Simbolismo, assim. E eu mudo, né? Eu vou olhar para Deus, eu vou olhar para aquilo que Jesus veio me trazer. Ele veio falar de uma vida eterna. E então eu mudo a minha meta, eu começo a reconhecer que eu sou mais do que aquilo que eu acreditei ser, daquela construção dentro dessa minha história, dessa linha do tempo. Eu olho e falo, nossa, eu sou maior do que eu estou acreditando ser. Deixa eu entender essa grandeza. Deixa eu olhar para ela.
E aí o meu propósito também muda. Então, minha proposta de ação muda. Eu não estou mais buscando a minha individualidade, a minha separação. Eu estou buscando exatamente essa integridade. Ok. Com o todo. Com todo. Que é essa união, essa unidade. Olha entendeu? Que bacana. E aí, então, a gente vai quebrando essas nossas barreiras internas, né? Que vem de várias crenças, que está tudo por trás dessa forma aí da gente pensar, da gente agir. Existem várias crenças que fortalecem essa forma de agir. Então, quando a gente muda a meta e muda, a gente começa a querer se ver diferente, querer se ver maior, querer, né? A gente vai... Opa, aí vem a parte da purificação que eu falei. Opa, peraí. Essa crença aqui estava fortalecendo essa minha ideia de que eu sou um indivíduo separado, né? Que eu preciso estar ali me defendendo, afirmando quem eu sou. Não. Peraí, deixa eu deixá-la de lado. Para ver o que vai... Aí você, né, deixa de lado, mas afirmando uma verdade. Ok. Que aí por isso que precisa do treinamento. Porque, exatamente. Não dá para ser só, resolvi fazer isso hoje, acordei e resolvi fazer. Exato. Primeiro, não adianta só você falar que quer, não, porque eu acredito em Deus, eu oro para Deus. Sim. Não adianta só isso. Não adianta, porque você precisa desse sistema mesmo, sabe? E você precisa não só reconhecer aquela crença que estava te limitando, né? Tem muito isso, né? De crença limitante. Com certeza. Não é um termo que eu uso, mas também é isso. Acontece, é a mesma coisa. né? Né? Então, só mesmo para exemplificar, né? Exato. As pessoas que repetem muito isso e às vezes não sabem nem o que significa. Exatamente. Também tem uma crença ali que está fortalecendo esse meu propósito de individualidade. De eu ser eu. Aí eu mudei, eu quero me enxergar diferente, eu quero me ver diferente. Eu quero ver eu como parte desse todo. Que Jesus, né, veio com tanta propriedade nos falar que essa é a verdade. E aí automaticamente eu estabeleço, ok, a minha meta é Deus. Mas isso não é suficiente, porque eu preciso desse processo. Preciso reconhecer, então, as crenças que eu tenho em mim e que me faziam agir dessa maneira para querer abandoná-la, e eu preciso, no mesmo processo, afirmar a verdade. Porque se a gente só também fica, não, eu vou abandonar as crenças. Primeiro, isso gera medo. Sim. Porque aquilo é eu vou algo... abandonar e vou ficar com o quê? Exato. Renata, eu acredito tanto nisso. Se eu não acreditar nisso, como é que vai ser minha vida? Exatamente. Né? A gente fica imaginando as pessoas se perguntando isso. Exatamente, né? Entendeu? Então tem que ser algo conjunto. Okay. Entendeu? Por isso a importância do treinamento. Isso. Por isso que você desenvolveu um método. Exato. Por isso que você construiu a comunidade Ver, para que as pessoas possam ter onde procurar, saber onde te encontrar, saber que existe todo um planejamento, né? Sim. Porque assim, a gente aqui está falando muito de sentimento, sim, de crença, a gente está falando dessa busca pela paz, pelo autoconhecimento. Deus, então, são muitas palavras fortes, sim, né? E aí a gente pensa, meu Deus, isso tudo tá meio confuso na minha cabeça, como é que está organizado na cabeça da Renata? Foi desenvolvido um método para isso, sim, né? Para que você possa entregar. Exato. Quando você diz pra gente que serão encontros assim, semanais, né? Online. Sim. Né? Partindo para a parte prática, né? Que aí a pessoa já fica curiosa. São grupos, né? Então existe um passo a passo. Sim, né? existe. Sim. E aí dentro desse passo a passo, por exemplo, começou um grupo agora. Aí daqui a 3 semanas alguém vai querer entrar. Ele entra nesse mesmo grupo ou serão grupos diferenciados? Você vai fazer um trabalho exclusivo com um grupo. Temos aqui 10 pessoas. Vamos crescer juntos? Vamos aprender juntos? Sim. Ou vai ter essa abertura? Assim, durante esse primeiro momento, né, pode entrar na hora que for. Okay. Aí o que vai acontecer? Eu acredito, espero muito que a gente forme um grupo muito unido que consiga se desenvolver muito rapidamente. Então, obviamente que esse grupo daqui a 1 ano, ele vai estar num outro nível, ele vai ter uma necessidade da gente falar com mais profundidade sobre certas coisas. Então, aí a gente fecha uma turma desse grupo como se fosse um nível 2. Ok, nível 2. Arrasou. E aí, a gente abre a gente dá a oportunidade de formar um novo grupo novamente, assim, do zero, do início, entendeu? Beleza. Então, assim, no primeiro ano, pode entrar a hora que for, a hora que quiser. Vai entrar todo mundo junto no mesmo grupo. A gente vai continuando na jornada até que eu perceba
Que as pessoas, né? Porque eu vou sentir, é isso que eu tô falando. Por isso que eu quero estar ali ao vivo. Ok. Quero estar presente. Porque eu quero ter essa troca. Eu quero sentir isso. Tipo, tá tendo avanço? Sabe? Não tá? Peraí. Vai ter, né? Mas eu quero perceber, tá? Qual é o nível desse avanço? Sabe? As pessoas já estão vendo essas melhorias, elas já estão conseguindo perceber nelas próprias essa verdade, né? Essa paz dentro dela. Estão reconhecendo essa... E elas vão trazer esse feedback para Isso, você. e aí eu vou vida entender. Tá sendo transformada. Isso. Aí quando eu começar a perceber, poxa, isso já está sendo concreto para esse grupo. Vamos fechar essa turma. Beleza. Entendeu? Aí senão entra alguém, Exato. E aí a gente começa o processo. E aí tem que voltar nas letras. Isso, exato. Não, então eu quero sentir, sabe? É isso que eu tô falando. Sentir, fechei a turma, aí começa uma turma nova do zero, entendeu? Até fazer esse ciclo. Eu vou fazendo esse ciclo. É claro que você não pode dar muito spoiler de como vão ser esses encontros. Sim. Mas, assim, um ou outro a gente sabe que dá. A gente ama um spoiler por aqui, né? E, assim, vamos ter tarefas. Por exemplo, eu fiz um encontro semanal. Você vai passar a tarefa para essa galera... Sim, não tarefa, né? Fala assim, Tati... Pare de colocar nome nas coisas. Mas, assim, é só pra gente poder entender realmente. Sim, né? Tarefa não, porque parece uma coisa muito, né, obrigada. Ai, não, vou ter que fazer um monte de coisa, tô sem tempo, como é que vai funcionar? Não, eu vou subsidiar as pessoas com leitura, né? Que é muito importante, indispensável, Exato, leitura com áudio também, né? Eu gosto muito de áudio, hoje eu tô focando mais nisso. Faço a minha leitura, gravo a minha própria voz e escuto. Eu acho que isso... traz uma nova forma de você. Verdade. Não é à toa que estamos aqui no podcast. Exato. A voz, né, até tem uma força. Tem né? uma força. Enfim, então eu vou subsidiar as pessoas assim, com textos e áudios, né? E vou também trazer para elas lições diárias, mas lições simples, assim, lições que vão estar dentro desse contexto do texto, mas o texto ele vai ser mais explicativo e a lição, assim. Faça esse momento, assim, de pausa, sabe? Olha, nesse momento aqui, começa a afirmar tal verdade, sabe? Por um minuto. Sempre vai ser coisa simples, então, entendeu? não são tarefas, são momentos específicos para você desenvolver o que você está aprendendo. Exatamente. Viu? Viu já? Eu falo que quando eu capto aqui, eu imagino que quem está assistindo a gente também captou, entendeu e fez essa leitura. Sim. Né? Porque eu acho que a minha missão aqui é trazer essas perguntas, claro. né? Como alguém assim que está curioso para saber como funciona, como vai ser. Nós já temos uma hora de papo? Caramba, Olha, como passa rápido, como passa né? rápido. A gente nem percebe. E a gente vai fluindo. Como eu brinquei aqui, eu falei, gente, eu tô aqui na imersão. Porque realmente conversar com você é isso. A gente fica imerso, tentando entender, né, esse processo. Claro que gera dúvidas, gera questionamentos de como vai ser. E é muito interessante... Né, a partir do momento que você traz pra gente uma experiência sua, da sua vida. E quando você fala assim, gente, eu sou uma outra pessoa, porque eu tive respostas para as muitas perguntas que a gente tem na vida. Então, essa virada de chave provavelmente não é fácil, mas quando a gente tem alguém que já passou pelo caminho... Com certeza. E está trazendo pra gente aí um passo a passo, um método, né? Vai mexer ali em certos pontos que com certeza você teve que descobrir sozinha, né? Você desbravou um caminho e hoje você enxerga esse caminho como solução para muitas outras pessoas. Isso é muito legal, isso é muito bonito de se ver acontecendo, né? Sim, com certeza. E é claro que as pessoas devem estar se perguntando, nossa, mas como é que eu faço para adquirir esse método, entrar nesse método? Será que eu consigo pagar esse método? Porque, né, a gente não está falando de um produto. Não. Aprendi lá no começo. Não estamos falando de um produto, a gente está falando de uma vivência, né? Vivência. É uma vivência. E você veio aqui para mostrar, conversar com a gente e apresentar essa vivência. Sim. E a partir do momento que você apresenta, você acaba fazendo um convite, né? Sim, claro. E aí, como é que vai funcionar isso? Conta pra gente. Tati, então, eu decidi realmente abrir para todo mundo e deixar as pessoas virem de forma gratuita nesse treinamento. Olha, Sim. Tipo, recebeu o chamado, ouviu esse convite. Quer participar? Venha.
É só se cadastrar e participar. Obviamente, né? Tem todo o meu... o projeto tem o custo, né? Tem as ferramentas que a gente utiliza, tem todos os vídeos que a gente vai produzir, né? Porque eu vou estar presente em todos os canais. Então, assim... Multiplataforma. Todas, é. A gente tem que A pessoa de marketing, né? Pois é, né? Eu não posso, né, deixar que o meu projeto não tenha todo um caminho certinho nesse sentido. Mas, enfim, então vai ter todo... então, assim, se a pessoa... Então, vai ser gratuito, né? Se a pessoa sentir de apoiar o projeto... Ótimo. E aí, ela pode entrar, experimentar, ver, depois querer apoiar... Pode não querer apoiar, né, no sentido financeiro, mas estar ali presente, porque o apoio também é muito isso, da presença dela, né? Dela estar ali engajada. Da reprodução dela para outras pessoas também. Exato, dela viver aquilo e realmente ter essa experiência, né? Também, né? Como eu tenho, e trazer, trocar e trazer essa verdade também para o nosso grupo. Mas, enfim, então ela pode entrar de forma gratuita, ou pode entrar já apoiando, ou pode depois de um tempo apoiar, fica a critério. É no momento que ela decidir. Olha que legal, entendeu? Que bacana. Foi o que o seu coração mandou? Sim. O coração pediu, né? Sim, é porque eu tô falando de algo assim que, não sei, é maior do que eu, sabe? Assim, por isso que eu falo, não é produto. Eu não tô fazendo isso para uma troca financeira, sabe? Óbvio, né? O que entrar nesse sentido vai ajudar a gente a expandir. Entende? Que pode ser um objetivo futuro dessa expansão, até porque se expande, encontra outras pessoas, mais pessoas entram para então, essa. O apoio é grupo. nesse sentido, sabe? Da gente continuar, da gente chegar a mais pessoas, né? Falar com, enfim, estar mais presente, produzir mais conteúdo na internet. O apoio é para isso, né? Para de fato a empresa crescer, para o grupo crescer. Outras pessoas possam escutar o nome, visualizar. Isso, exato. A gente sabe que é assim, né? Esse posicionamento custa dinheiro, né? Custa, É claro. Um investimento. É um investimento. Hoje está sendo meu investimento. Hoje é o seu investimento de vida, um investimento pessoal. Sim. Que isso significa que, né, na leitura que a gente faz, é igual, eu acredito nessa vivência, eu acredito nesse método. Sim. Esse método transformou a minha vida e pode transformar a sua vida também. Exato. Não é isso? Sim. A gente vai montando os slogans aqui. Vai montando os slogans, mas assim, na verdade é um verdadeiro convite a um mergulho interior. Isso. Né, de autoconhecimento, de conhecimento à palavra, de conhecimento a Deus, numa busca pela paz, pelo equilíbrio. Né? Tô falando aqui para você tudo que eu pesquei aqui no nosso bate-papo. Eu sei que aqui, né, passou muito rápido, com certeza tem muito mais coisa, né, mergulhando aí nesse universo, tem muito mais coisa que a gente pudesse, mas eu acho que é para isso, né, esse nosso papo foi para mostrar para as pessoas que existe esse caminho e que você está preparada para entregar esse método para as pessoas e modificar e só ver melhoria, né, coisa boa, né? Com certeza. Eu falo que todo mundo tem a liberdade de mudança, né, Renata? Sim. Posso mudar a qualquer momento, recalcular minha rota. Isso. Né? Eu falo muito sobre isso às vezes. É importante e geralmente quando eu falo sobre idade, né? Às vezes a pessoa fala, ai, não, já passei da idade de fazer isso. Nossa. Não tem. E inclusive é algo que eu preciso te perguntar. Existe uma idade mínima, uma idade máxima? Não. Para essa inscrição? Homens e mulheres? Homens e mulheres, qualquer idade, qualquer, né, religião que segue, ideia que acredita, enfim, não tem restrição. Não tem restrição. Não. Então o coração está aberto aí para receber e... Eu tô com o coração aberto e tudo que eu preciso que a pessoa também esteja. Entendeu? Muito é bem. O único pré-requisito, é isso. É isso. Que ela esteja disposta a compreender mais, a entender mais e esteja ali, presente. Que siga as lições, né? Estude, leia. Não é estudar, ler, se interiorizar, é isso. É isso. Entendeu? Só isso, é o pré-requisito, não tem mais nenhum. Então tá feito tá feito o convite para essa viagem interna, para que a gente possa cada vez mais viver melhor, para a gente poder descobrir aí nossas missões, isso. Né? Você fez essa imersão
tá aí com a resposta. Sim. E agora tá entregando. Tô Muito entregando. bonito, muito bonito. Vamos deixar o arroba pro pessoal seguir, porque afinal de contas o pessoal fala onde encontra o Renato. Claro. Se quiser dar o recado pra galera. Olha, você pode me encontrar no Instagram, né? O @comunidade_ver. A gente tem nosso site também, que é www.comunidadever.com.br. Lá você encontra todos os detalhes sobre esse projeto, sobre o treinamento, data, horário, né, a forma de encontro, como fazer o apoio, enfim, tá tudo lá explicado. E a gente também tem o nosso canal no YouTube, que você também pode nos encontrar, também a Comunidade Ver lá. E tem o meu Instagram também, que é Renata Campanelli, tudo junto, né? Você pode me seguir também, não só a comunidade, me acompanhar. E é isso, espero te ver lá. Isso aí, fez um convite maravilhoso e a gente espera de coração que muita gente aceite esse convite, aceite fazer parte desse momento transformador. Se Deus quiser. Renata, muito obrigada pela sua participação agradeço, aqui. Né, sentar aqui no sofá azul, eu falo que todo mundo que senta nesse sofá azul sempre traz algo para acrescentar para gente. Sim. Não só para a Tati que está aqui, para toda a equipe, para as pessoas que estão assistindo também. Sim. E aí a gente é só gratidão. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Gostei muito do nosso bate-papo. Que bom, foi maravilhoso. Que bom. Muito obrigada e muito sucesso. Obrigada. E a gente sabe que é um sucesso que não é um sucesso para Renata, é um sucesso pro todo. Pro todo. É né? Isso. Uhum. Acho que eu consegui pegar. Beijo carinhoso, obrigada, tá? Muito obrigada, Tati. Um beijo. Gente, que delícia de papo. Entrei aqui numa imersão, vocês conseguiram acompanhar aí. E é sobre isso, né? A gente viver o momento, a gente escutar com carinho, a gente estar presente. Então, eu espero que vocês também tenham aproveitado, né? E recebam esse convite de coração aberto, porque é sempre bom a gente fazer essa mudança, recalcular a rota quando necessária e mudar para melhor. Né? E quem aí não está em busca de paz, de autoconhecimento e de vivenciar aí uma vida de verdade, né? A gente fala viver de verdade, não apenas existir, né, nesse corre-corre da nossa vida, tá bom? Deixo aqui meu beijo, meu agradecimento para a minha equipe de milhões, João Guilherme, Cebolinha, Frank, Josi. Eita, turma boa demais, né? Eu falo que vocês só veem a Tati aqui, mas se não tiver essa galera por trás, a gente não consegue, né, vivenciar momentos como os que a gente teve aqui hoje, beleza? Um beijo carinhoso para a Gli, que sempre me veste com muito carinho para receber os nossos convidados. E, é claro, deixo aqui o convite. Siga aí, @podtati no Instagram e o nosso canal no YouTube. Toda vez que tem uma inscrição lá, a gente fica feliz, porque aí a gente vai crescendo e vai cada vez mais, né, trazendo um conteúdo de qualidade para você. Beijo carinhoso e até o nosso próximo encontro.